Essa questão do liberalismo. E nós temos também a tradição socialista. As tradições socialistas, muito filhas ali, e a gente tem que fazer uma diferenciação muito relevante aqui. O socialismo não é necessariamente marxismo. O marxismo, muitas vezes, é aquela pergunta, eu já vou adiantar uma pergunta que sempre quando a gente conversa sobre isso, é aquela pergunta, é possível um cristão ser de esquerda? A resposta para essa pergunta não é tão simples quanto parece, porque geralmente o que está por trás dessa pergunta é possível um cristão ser marxista? Não. É impossível que um cristão assuma um compromisso de fé, um compromisso com o Evangelho e um compromisso com o materialismo histórico que funda o marxismo. Essa ideia de que o mundo é construído de uma relação dialética, de luta de classes, que vai chegar, que se encerra por meio de um paraíso que é definido como o comunismo dentro da teoria marxista. Isso não é concebível dentro da expectativa de reino que nós temos no Evangelho. Isso não é concebível. Agora, o socialismo não é só marxismo. Isso quando a gente vai fazer uma análise dessas ideologias, a gente tem que ser honesto com elas, com a sua pluralidade, com a sua complexidade. O socialismo não é meramente marxismo. A tradição, por mais que seja muito influenciada e a principal expressão histórica tenha sido o marxismo, o socialismo não é só marxismo. É uma parte de uma preocupação legítima que pipocou com as crises do liberalismo no século XIX, com as questões sociais que surgiram nessa esteira do liberalismo. O liberalismo da Revolução Industrial era muito sem freio, era um contexto muito difícil, de pouca limitação, nenhuma limitação de horas de trabalho, de idade de trabalho, de toda essa contextualização. A partir daí começaram a surgir experiências socialistas e, curiosamente, isso a gente pensando hoje para como essa relação do cristão com essa ideologia se deu, muitas delas de inspiração originadas de pensadores, de homens cristãos mesmo. Abraham Kuyper, por exemplo, que é o nosso querido do efeito Prisma, e de muitos que seguem a tradição reformada, especialmente nessa relação entre cristianismo e política, foi um homem que foi primeiro-ministro da Holanda no começo do século XX. A sua carreira política, especialmente no final dela, ele era do partido antirrevolucionário, ou seja, não era alguém com compromissos marxistas, foi na defesa de algo que ele chamava de socialismo cristão. Existem homens cristãos, especialmente naquela época, que defenderam essa tradição socialista. Obviamente, ela tem virtudes, especialmente por trazer para as outras ideologias. A gente vê essa influência, especialmente na Inglaterra, no começo do século XX, nos Estados Unidos, ali, a partir do New Deal, na década de 30, década de 40, quando a gente vai olhar a história das constituições do mundo, o constitucionalismo, você vê a influência disso na Constituição mexicana da década de 10, da década de 10 e 20, a Constituição mexicana, a Constituição alemã, a Constituição brasileira de 1934, como que essas questões sociais foram trazidas por essa corrente ideológica e influenciaram uma reflexão conservadora, como que o conservador pensa a respeito das questões sociais daquele tempo e do nosso tempo. Como que o liberal pensa sobre as questões sociais desse tempo? Qual que é a resposta liberal? Isso é uma contribuição que veio com as correntes socialistas. Mas, obviamente, tem defeitos, que são inegáveis e incontestáveis.